Boa noite, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É um privilégio compartilhar com a Igreja do Senhor Jesus. Há mais ou menos um mês eu compartilhei aqui sobre a escritura de Filemon. E aí alguns irmãos pediram para que eu compartilhasse novamente. Então, assim, para quem já ouviu, vou pedir um pouquinho de paciência. Mas também, para quem já ouviu, sabe que a escritura, né, o texto, ele é bem curtinho e a palavra é curta também. Mas, ao mesmo tempo, ela é cheia da graça de Deus, ela é rica, né, ela é abundante, porque ela trata do evangelho do Senhor Jesus. Quando a gente observa a história de Filemon, de Onésimo, todo o contexto dessa escritura, nós não podemos desprezar em hipótese nenhuma a ação do Evangelho na vida dessas pessoas, na vida de Paulo, na vida de Onésimo, na vida de Epáfras, na vida de Filemon. Então, os irmãos podem abrir a palavra em Filemon. Nós vamos seguir em certos momentos o texto e os irmãos vão ler comigo. Amém? Bom, quero dizer o seguinte, hoje nós já cantamos que Jesus é a nossa esperança, que no nome do Senhor Jesus há esperança, que nós queremos louvar ao Senhor, não importam as circunstâncias. Então, essa história fala exatamente disso. É o Evangelho na prática, é a demonstração do poder de Deus através da vida desses irmãos. Essa escritura, esse texto, ele é bem curto, mas ele tem uma riqueza espiritual muito grande. Então, nosso desafio, irmãos, é ver Cristo através das letras, através da escritura, alcançar a profundidade da mensagem espiritual dessa carta. Amém? Bom, rapidamente falando, Filemon era um irmão da igreja de Colossos. Filemon, tudo indica que ele tinha uma condição financeira boa, porque a igreja se reunia na casa dele. Então, naquela época, a pessoa que tinha uma casa apta a receber um grupo de pessoas um pouco maior, eram pessoas que tinham uma certa condição. Filemon era dono de escravos, pelo menos um escravo, que é Onésimo. E Filemon, ele conheceu o apóstolo Paulo quando Paulo estava em Efésios. Então, Filemon foi levado ao Senhor Jesus através da vida de Paulo, quando Paulo estava em Éfeso. Amém? Bom, então Filemon era um dos líderes dessa igreja. Essa comunidade de Colossos, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ela foi fundada por Epáfras, que foi um discípulo de Paulo. E o contexto dessa história é bem interessante, porque Epáfras, preocupado com as heresias que que vinham sendo difundidas na região pelas igrejas, né, dentro das igrejas das comunidades que ele cobria, ele foi ao encontro do apóstolo Paulo. E ele acabou ficando preso, juntamente com o apóstolo Paulo, por pregar o evangelho. Então, essa era a condição. Epáfras estava preso, junto com Paulo, e aí outro irmão assumiu a direção desse trabalho, e esse irmão é Arquipo, o que tudo indica, ele era filho de Filemon. Então, Filemon, ele tinha a casa dele voltada totalmente para a obra do Senhor. A história diz que Paulo estava preso, para alguns em Roma, para outros em Éfeso,
Mas o interessante aqui para a gente é entender que ele estava preso, não importa a cidade. E da prisão, ele escreveu várias cartas. E dentro delas, ele escreveu essa epístola, preocupado com a situação desse irmão, Onésimo, um escravo. Um escravo, na época, ele não era detentor de direitos, ele não tinha sequer o direito à sua própria vida. E mesmo assim, Paulo gasta o caro papiro, a cara tinta, para poder escrever em favor desse irmão. E outra coisa, a comunidade de Colossos, ela era uma igreja pequena. Ela não era uma igreja grande, pelo menos é o que tudo indica. Então, ainda assim, Paulo escreve para tratar dessa situação. Não, tudo bem. Pode ficar tranquilo. Ok. Amém? Então, Paulo escreve para tratar dessa situação. E isso nos diz muita coisa, irmãos. Não importa o nosso tamanho, não importa a nossa condição, o Senhor nos vê. Amém? O Senhor está conosco. E, de qualquer forma, Paulo, então, estava preso. E a proclamação do Evangelho, já nessa época, para os não-judeus, para os gentios, ela já tinha alcançado uma dimensão muito extensa. A proclamação do Evangelho, que começou mais sistematicamente com Paulo e com Barnabé, ela já tinha alcançado essa região da Ásia Menor. Então, ela já tinha se espalhado por todo o mundo. E o Evangelho de Deus, como diz Paulo, ele se utiliza de estruturas de um império ímpio, que era o Império Romano. Ele se utiliza da cultura, da língua, das estradas, para poder proclamar as boas novas do Senhor. Então, o Evangelho de Deus, ele não está preso a nenhuma condição política da época, a nenhuma condição social da época. A palavra de Deus, é o que nós vamos ver aqui, ela não está presa. Amém? Em Romanos 1:1, Paulo diz que ele é chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nós sabemos que o Evangelho, ele significa boas novas. Agora, boas novas de quê? Essa que é a questão. A palavra Evangelho, ela era muito difundida na cultura. Então, quando Jesus falava aí de por todo mundo, pregai o Evangelho, as boas novas, é porque na cabeça, na mente daquelas pessoas, eles já tinham a dimensão do significado dessa expressão. Porque, geralmente, toda vez que acontecia uma batalha, eles esperavam o resultado dessa batalha. Qual seria a notícia do fronte? Essa notícia, ela era chamada de Evangelho, de boas novas. Toda vez que o Império Romano conquistava uma cidade pagã, ele apresentava o Evangelho do imperador, as boas novas. Quais eram as boas novas do imperador? Toda vez que o imperador queria se comunicar com os seus súditos, ele enviava os seus arautos, seus funcionários, para dizer quais eram as suas determinações. A isso se chamava também evangelho. Então, em Romanos 1:1, Paulo diz que ele é chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus.
Paulo não disse essa expressão ao acaso. Ele sabia o que isso significava. Paulo estava dizendo de forma clara que essas boas novas acerca da pessoa do Senhor Jesus vinham diretamente da parte de Deus. Não era de homem, era do próprio Deus. O Evangelho, então, ele nasce na mente e no coração de Deus. É o mistério oculto, agora revelado, por meio da obra do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Por essa razão, nada e nem ninguém pode deter o Evangelho, pois como Paulo afirma em Romanos 1,16, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Dessa forma, o Evangelho, quando ele é recebido pela fé, ele explode dentro de nós, do interior para o exterior, do íntimo do nosso ser, não podendo ser contido, nem mesmo por prisões ou por algemas. Então, Paulo, nessa condição, mesmo preso entre algemas, ele escreve cartas, ele se preocupa com a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho cresce, 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 e nos alcançou aqui hoje. Amém? Paulo conheceu de perto o poder do Evangelho. É importante eu falar um pouquinho sobre a pessoa de Paulo, porque o que faz esse homem escrever em favor de um escravo? Então, Paulo conheceu de perto o poder do Evangelho. Paulo, quando ainda se chamava Saulo, ele era um homem violento. Ele não era um homem amável. Nós vamos ler na carta de Filemão que Paulo é extremamente amoroso. É uma carta pessoal. Ele é amoroso com o destinatário, ele é amoroso com Onésimo, mas a Escritura nos revela que Paulo era um homem violento. Em Atos 8:1, diz que Saulo consentiu na morte de Estevão. Em Atos 8:3, diz que Saulo queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Esse ódio de Saulo, irmãos, contra a igreja, não foi recebido pelo mestre dele, Gamaliel. Isso é interessante, porque em Atos 5:34, quando os apóstolos estavam presos por pregar o evangelho, a palavra nos mostra que Gamaliel, ele faz ponderações em favor dos apóstolos que estavam presos por pregar o evangelho. E por causa dessas ponderações, eles foram soltos. Então, veja bem, o mestre Gamaliel, de quem Paulo falou, ele não tinha o mesmo ódio que Saulo tinha contra a igreja e contra o evangelho. Era algo que vinha do íntimo dele. Em Atos 9:1, a palavra diz que Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos, dirigiu-se ao sumo sacerdote para obter autorização para ir a Damasco, perseguir os cristãos e levá-los presos para Jerusalém, a fim de que fossem julgados. Mas graças a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, ele se apresentou de uma forma poderosa a Paulo, a caminho de Damasco, em Atos 9. E ali Paulo conheceu a pessoa do Senhor Jesus. Em Atos 9:5, Jesus diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão é um instrumento para domar um touro bravo. Então Jesus chamou Saulo de touro bravo.
Esse é o homem que agora, anos depois, está escrevendo em favor de um escravo. Um homem que perseguia, que odiava, que queria a destruição da igreja, a nossa destruição, do povo de Deus. E agora nós estamos tendo a oportunidade de ler uma carta que ele escreveu depois de ser transformado pela pessoa do nosso Senhor Jesus. Amém? Em Atos 9, 15 e 16, diz que Paulo, ainda Saulo, foi um vaso escolhido para levar o nome do Senhor Jesus aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. E o Senhor Jesus falou que iria mostrar a Saulo quanto ele devia padecer pelo nome dele. Então, meus irmãos, quando Paulo escreve essa carta, tratando da situação de Onésimo para Filemon, Paulo já havia sido perseguido em Damasco e obrigado a fugir à noite em um cesto entre as muralhas da cidade. Ele já havia sido rejeitado em Jerusalém e colocado em um navio em Cesareia de volta para Tarso, sua cidade natal. E pelos cálculos, tudo indica que Paulo fica em Tarso por 10 anos. Esquecido em Tarso por 10 anos. Depois ele retorna, Barnabé vai buscá-lo, e eles começam o trabalho em Antioquia. E aí, Paulo, então, é apedrejado em Listra e dado como morto devido a esse apedrejamento. Depois ele foi açoitado e preso em Filipos. As Escrituras também indicam que ele foi preso em Éfeso. Preso em Jerusalém. Preso em Cesareia. Sofreu um naufrágio quando estava sendo levado para a Itália. E nesse naufrágio, após ficar dias no mar, depois que ele chega em Malta, ele é picado por uma víbora. E agora Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está preso em Roma. E ele fica 2 anos em prisão domiciliar, acorrentado a um guarda pretoriano. E havia um revezamento para que esses guardas ficassem acorrentados ao apóstolo Paulo. E é interessante que, como o Senhor usa as circunstâncias da nossa vida, às vezes parecem difíceis, às vezes parece que nós não vamos suportar. E o Senhor usa essa circunstância de Paulo estar em Roma, acorrentado à guarda pretoriana, para que toda a guarda pretoriana conhecesse o Evangelho. E o Evangelho também foi espalhado pelo Império Romano conhecido através dessa situação. E agora nós vamos à carta que o nosso querido apóstolo escreveu, em Filemão 1. Amém? Eu achei necessário fazer essa introdução para que a gente percebesse, né, quando nós cantamos, Senhor, eu quero te amar até o fim, quero te louvar, não importam as circunstâncias. São dessas situações que a palavra trata nas nossas vidas. Amém? Então, em Filemão 1, versículo 1, Paulo diz, né, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e aqui ele já começa falando algo diferente.
porque na maioria das cartas ele se diz apóstolo. Em Romanos e Filipenses ele fala que era servo, mas aqui é a única carta que ele diz que é prisioneiro. E ele não diz que é prisioneiro de César. Ele diz que é prisioneiro de Jesus Cristo. E aí ele prossegue: o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. E a nossa irmã Áfia, tudo indica que era a esposa de Filemão. E Arquipo, tudo indica que era filho de Filemão, nosso companheiro. E a igreja que está em tua casa. A igreja se reunia na casa de Filemão. Ele diz que Arquipo era o companheiro, porque Arquipo provavelmente ele assume o ministério de Epáfras, depois que Epáfras viajou para se encontrar com Paulo. E aqui, Paulo já começa uma narrativa. Ele usa o termo, no versículo 2, chamando Arquipo de companheiro. E nós vamos ver como isso se relaciona com a mensagem que ele queria trazer. E ele prossegue no versículo 3, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou, meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Irmãos, Paulo não atribuiu a sua prisão à perseguição de judeus ou de romanos, nem mesmo ao diabo. O apóstolo Paulo entendia que a soberania de Cristo governava plenamente a sua vida. Era um plano divino e não simplesmente uma ação de homens ou maligna. Há uma expressão que diz muito sobre Paulo: embaixador em cadeias. Paulo tinha total consciência disso, quando ele declarou em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está presa, irmãos. Não está presa à circunstância, não está presa ao mensageiro. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? Bom, como eu disse para os irmãos, Paulo, ele prossegue essa narrativa dizendo o seguinte: no versículo 6, ele traz um termo para que a comunicação da tua fé seja eficaz, no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Ele chama Arquipo de companheiro. Paulo, ele já vai introduzindo a ideia de comunhão, a mesma ideia que aparece em Atos 2, 42. A ideia de ter tudo em comum, de ser associado, de ser sócio, de estarem unidos em torno de um propósito. Meus irmãos, essa é a vida da igreja. A palavra diz, no coração de Deus, assim como foi manifesto em Atos 2, 42, que a palavra do Senhor fez com que todos os irmãos tivessem tudo em comum. Esse é o ideal de Deus, que nós tenhamos tudo
em comum. Essa carta trata de negócios. E mesmo assim, Paulo ousou escrever a Filemon, porque um escravo era um bem. Então não havia aqui a divisão, amigos, amigos, negócios à parte. Então Paulo vai no profundo. Se vocês são meus companheiros, se nós temos tudo em comum, se nós somos associados, e aí ele vai construindo essa narrativa. Então, para o Senhor, no coração de Deus, todos nós aqui somos companheiros. No coração de Deus, nós devemos ter tudo em comum. Nós somos associados no Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Bom, aqui é interessante a gente destacar também o que Paulo diz a respeito da pessoa de Filemon. Ele diz no versículo 4, graças dou a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Filemon demonstrava uma fé prática, expressando o amor de Jesus Cristo por meio de suas boas obras em favor da comunidade dos santos, da família de Deus, por meio de Cristo Jesus. O que alegrava o coração de Paulo, esse pastor, na vida de Filemon? Não era um mero acúmulo intelectual do conhecimento. Paulo não estava exaltando o quanto Filemon havia crescido no conhecimento da palavra ou da doutrina, mas o amor prático e eficaz que levava a mensagem do Evangelho de Cristo a ser concretizada por meio da vida de Filemon. Isso nos ensina, irmãos, que o discípulo de Jesus, ele aprende da pessoa do Senhor Jesus para viver. Ele não simplesmente aprende para demonstrar aquilo que sabe. O conhecimento que o Espírito Santo nos traz a respeito da vida do Senhor Jesus é para que a gente possa viver e frutificar no Espírito Santo. Amém? O conhecimento em Cristo Jesus precisa se revelar de forma prática, por meio dos frutos espirituais do discípulo. O que o homem carnal admira? O que geralmente as pessoas admiram? A sabedoria, o poder e as riquezas. É isso que o mundo enfatiza. Entretanto, o que Deus admira? As Escrituras respondem. Em Jeremias 9, versículo 23 e 24, o Senhor responde que Ele admira quando o discípulo conhece pessoalmente e tem uma vida que reflete a sua justiça e retidão. Então a palavra diz, em Jeremias 9, 23, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria, glorie-se nisto, em compreender-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Filemon, ele havia compreendido essa mensagem na prática. Filemon, ele agia com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra em favor dos santos. Esse elogio de Paulo, ele ressaltou a fé de Cristo e o amor ao próximo. São duas coisas que precisam andar juntas. E é sobre isso que a carta trata. A fé que é professada e o amor que é demonstrado nas nossas atitudes. Amém? Filemon
abriu a sua casa e o seu coração para servir ao Senhor Jesus e a todos os santos, oferecendo a sua vida como uma verdadeira amizade. Filemão servia ao Senhor Jesus, servindo aos irmãos, servindo à igreja de Cristo. Filemão aqui representava uma espécie de palavra viva. Era Cristo na vida dele. Amém? Irmãos, em Lucas 4,32, a palavra nos diz que quando Jesus estava numa sinagoga em Cafarnaum, dentro daquela sinagoga, um homem que ali estava frequentando se levantou endemoniado com a presença do Senhor Jesus, que é a palavra viva. Ou seja, um homem endemoniado frequentava a sinagoga. Mas quando a palavra viva se apresenta, o demônio se manifesta. E ele foi expulso. E a expressão que se disse foi: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e ele sai. A vontade de Deus é que nós sejamos, cada um de nós, como Filemão, palavra viva, palavra que se manifesta onde nós chegamos, onde nós nos apresentamos, porque Cristo habita em nós e nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu citei, na primeira vez que eu compartilhei, que há mais ou menos uns 12 anos, eu, Débora e João Guilherme estivemos em um retiro em São Paulo. Era um retiro para jovens. E o tema desse retiro eu nunca esqueci. Eu confesso aos irmãos que eu não lembro quase de nenhum tema de retiro. Mas esse tema eu não esqueci. O tema era o seguinte: cabeça grande, corpo pequeno. Qual era a ideia? Não estou dizendo que essa é a nossa realidade, mas foi aquilo que o Espírito Santo ministrou aos irmãos daquela comunidade. Eles perceberam que durante vários anos, aqueles jovens haviam recebido muito de Deus, muito da palavra de Deus. Eles tinham muito conhecimento, mas a prática era pequena, era defeituosa. Por isso o tema, cabeça grande, corpo pequeno. A vida de Filemão nos fala exatamente do contrário. Nos fala de um conhecimento de Deus que nos leva a demonstrar o amor do Senhor Jesus de uma forma prática, a sermos palavra viva. Então, que o Senhor nos livre de termos a cabeça grande, cheia de conhecimento, mas com o corpo defeituoso, sem manifestar a presença do Senhor Jesus. Amém? Vamos prosseguindo, então. A partir do versículo 8 da carta de Filemão, Paulo já começa a introduzir o assunto. E ele diz: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo, como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer,
para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne, como no Senhor. Irmãos, aqui Paulo entra no assunto da carta e no pedido dele. Não era um pedido simples. Estima-se que 40% da população do Império Romano era de escravos. A base econômica do Império Romano era a escravidão. Paulo estava preso, aguardando por uma audiência com o imperador. E nem por isso ele se furtou de fazer esse pedido, mesmo que fosse algo que eventualmente pudesse ser contrário àquilo que Roma praticava. É importante a gente dizer também que essa carta de Paulo a Filemon, ela não é um apoio, como alguns dizem, à escravidão, tampouco ela é contra a escravidão. O entendimento do apóstolo Paulo era de que, primeiro, o indivíduo ele é transformado na sua mente pelo Evangelho, e que as relações sociais elas são impactadas a partir do Evangelho, do conhecimento de Deus. Então, Paulo escreve para tratar de um problema de relacionamento entre irmãos. Paulo não escreve para tratar sobre escravidão, mas sobre uma questão de relacionamento. E a partir do conhecimento que Filemon tinha sobre o Evangelho, a partir do conhecimento que Onésimo tinha sobre o Evangelho, ele poderia escrever e ministrar, porque esses irmãos estavam com a mente transformada. Amém? Irmãos, é interessante que Onésimo significa útil. Então, no versículo 11, Paulo diz que antes Onésimo era inútil, mas agora ele é muito útil. Paulo faz um trocadilho, um jogo de palavras. E por que Onésimo de inútil passa a ser útil? Porque justamente a conversão, a mudança de mente, que é o centro de comando das nossas vontades, dos nossos desejos e as nossas ações, elas são modificadas a partir do momento que acontece a mudança de mente através da conversão. O homem carnal dá lugar ao homem espiritual, e por meio da obra do Espírito Santo, passamos a nos submeter ao senhorio de Cristo, ao governo de Deus sobre as nossas vidas. Estamos então aptos para o exercício da boa obra de Deus. Porque Onésimo de inútil passou a ser útil, porque ele estava apto agora para a boa obra de Deus. A conversão de Onésimo não isentou das suas responsabilidades. Isso é interessante, das suas obrigações. Mas agora ele poderia executar as suas tarefas com a motivação correta, servindo a Filemon como ao Senhor Jesus. Amém? Assim como Filemon, também, como um discípulo do Senhor Jesus, deveria tratar os seus escravos com toda dignidade. E agora, tanto mais Onésimo, que se tornou o seu irmão em Cristo. A partir do versículo 16, nós podemos então observar a visão de Paulo sobre família. Aconteceu um movimento aí na relação de Onésimo e Filemon, que foi justamente a conversão de Onésimo. Onésimo, então, passa a integrar a família de Deus. E isso não poderia ser desprezado por Filemon.
Os judeus e os gentios são unidos por Deus pela cruz de Cristo. E é isso que nós cremos, e é isso que essa Escritura trata. Em Efésios 2, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo, ele diz de forma muito clara: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Cristo, então, surge na vida de Filemão e de Onésimo, assim como surge em nossas vidas, como o grande destruidor de barreiras, derrubando a divisão que havia entre Deus e nós, por causa de nossos pecados e da sua santidade. E, de igual modo, Cristo desfez as barreiras que nos afastavam uns dos outros. A morte e a ressurreição de Cristo nos conduziram à vida eterna, levando todo aquele que crê para o seio, para dentro da família de Deus. E como Paulo ressaltou em Colossenses 3,11, aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. E em Gálatas 3,28, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Meus irmãos, isso é uma verdade linda da parte do Senhor Jesus. Ele nos fez um só. Ele desfez as barreiras que existiam entre nós. E isso é praticado, isso é elevado e é levado de forma prática nessa Escritura. E é disso que o apóstolo Paulo está tratando. Então, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, que todas as barreiras caiam por terra, sejam desfeitas entre nós, que nós possamos olhar para a obra do Senhor Jesus na cruz, porque Ele nos fez um só povo, e essa é a vontade de Deus, para que nós tenhamos tudo em comum. Meus irmãos, no céu nós vamos ter tudo em comum. Essa é a vontade do Pai. Então vamos profetizar aqui na terra, praticar através das nossas ações essas bênçãos da glória vindoura. Essa é a vontade do Pai. Prosseguindo aqui na carta, já para finalizar,
Novamente no versículo 17, Paulo vai trazer a ideia de companheirismo. E aí ele retoma aquele diálogo do início da carta. Assim, pois, se me tens por companheiro, se realmente eu sou seu associado, se nós temos tudo junto no Evangelho do Messias, é isso que ele está querendo dizer. Se essa nossa amizade é verdadeira, se essa nossa sociedade é verdadeira, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim me deves. Então, Paulo estava fazendo menção à conversão de Filemon. Lembrando a Filemon, para não dizer que você me deve, mas eu te pagarei, se Onésimo te fez algum dano. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Paulo estava preso. Reanima o meu coração através dessa boa obra. Escrevi-te, confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Meus irmãos, essa parte da Escritura é clara, e nós não temos como separar, como dissociar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, aquilo que Cristo fez por nós, dessa passagem. Onésimo, de alguma forma, ele nos representa. É a figura do homem em Adão, aquele que preferiu viver fora da presença do seu Senhor, aquele que se escondeu do seu Senhor. Em Romanos, capítulo 3, versículo 12, diz: todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Paulo diz no versículo 11 que Onésimo era inútil e agora muito útil. E Paulo, dizendo a respeito do Evangelho, Romanos 3,12 diz: todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Filemon representa o Senhor nosso Pai. Diante do pecado da humanidade, dos nossos pecados, ele era, entre aspas, obrigado a fazer justiça por causa da sua santidade. Ele tinha todo o direito de nos castigar. Assim como Filemon, pela lei, tinha direito de castigar Onésimo. Paulo é uma espécie de Cristo. Paulo foi um intercessor entre Filemon e Onésimo. Paulo foi um mediador entre Filemon e Onésimo. E Paulo também foi um pacificador entre esses dois irmãos, reconciliando os dois no Messias, assim como Cristo nos reconciliou com o Pai. Jesus é nosso intercessor junto ao Pai. Em 1 João 2,1, a palavra do Senhor diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o único que é santo, o único que não cometeu pecado. Por isso ele está apto a fazer a nossa defesa, a interceder por nós junto ao Pai. Jesus é o nosso mediador junto ao Pai. Em 1 Timóteo 2,5, a palavra diz: porque há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é o nosso pacificador junto ao Pai. Em Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz o seguinte: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Paulo, tal como Cristo, assume o lugar no castigo de Onésimo. Paulo assume a dívida de Onésimo. Paulo assume a culpa de Onésimo, assim como Jesus assumiu o nosso lugar para que se fizesse justiça por causa de nossos delitos e pecados. Em Colossenses 1, versículo 13 e 14, a palavra diz: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Mais à frente, no capítulo 2, Colossenses 2, versículo 14 e 15, aliás 13, diz o seguinte: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, cravando na cruz. Nós temos aqui, sábado, eu ia falar domingo após domingo, sábado após sábado, ouvindo sobre o Evangelho do Senhor Jesus, sobre a obra de redenção. E nós temos aprendido e ouvido, e glória a Deus por isso, que a redenção foi o ato de compra do pagamento da dívida do pecado. Cristo pagou em nosso lugar. De igual forma, Paulo assume a dívida de Onésimo perante Filemon. Cristo, portanto, paga a nossa dívida com o Pai e nos traz a paz com Ele. Meus irmãos, percebam o quanto Saulo era violento. E agora Saulo está assumindo uma dívida em favor de um escravo, assumindo o lugar dele. Isso não era meramente um discurso, porque a lei previa isso. Quem desse guarita a um escravo fugitivo poderia ser responsabilizado pelo prejuízo que esse escravo causou. Então, Paulo, conhecendo a lei, ele aplica aquilo que ele aprendeu com o nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho de Deus na prática. Dessa forma, Onésimo, assim como eu e você, foi vivificado no Messias. A sua dívida é paga, pois o mediador assumiu o seu lugar, a sua dívida. Dessa forma, quando Filemon olha para Onésimo, ele não vê mais o escravo fujão, e já não vê mais a figura do apóstolo Paulo. Quando Paulo diz, recebe-o como ao meu coração, ele já não vê mais essa figura do apóstolo Paulo. Ele vê a si próprio. E a redenção realizada em sua vida por meio de Jesus Cristo. Tendo o Pai lhe dado vida juntamente com Cristo e perdoando os seus pecados, transportando do império das trevas para o reino do seu Filho amado, onde houve a redenção, a remissão dos pecados. A nossa dívida não foi imputada a nós, foi imputada a Cristo, que pagou com seu sangue.
O nosso escrito de dívida, assim como o de Onésimo e Filemão, o qual nos era prejudicial, foi removido inteiramente e cravado na cruz. Meus irmãos, isso é a aplicação prática do Evangelho. Nós não podemos distanciar a obra da cruz, a mensagem do Evangelho, da nossa vida prática, da nossa vida em comunhão, da nossa vida entre irmãos. Não é essa a vontade de Deus. Essa carta ela foi preservada não simplesmente porque ela conta uma história da devolução de um escravo ao seu senhor, mas porque existem princípios espirituais para a edificação da igreja, não somente para aquela época, mas também para hoje. Naquela época, seria talvez muito revolucionário na cabeça daqueles irmãos ouvir que Onésimo, um escravo, agora seria recebido na família, comparado a Filemão, um irmão amado que recebia a igreja em sua casa. Mas é disso que a palavra trata. A palavra trata nesse sentido de que não há diferenciação entre nós. As barreiras caem por terra diante da visão da cruz, da visão do Evangelho. Nós devemos nos lembrar disso dia após dia. E eu tenho certeza que Filemão, ao ler essa carta, e também a carta aos Colossenses, ele não poderia deixar de lembrar o que Paulo diz em Colossenses 1, 15 e 23, ressaltando a grandiosa obra que Cristo havia feito pela vida dele, pela vida da igreja e pela vida de Onésimo. E dizendo da natureza desse Deus, por causa dessa grande obra, Paulo declara no versículo 15, no capítulo 1 de Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre todos os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas más obras que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Meus irmãos, se nós queremos nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis, nós não podemos perder de vista a mensagem poderosa do Evangelho e aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então, se aquele que é o primogênito sobre todos, a imagem do Deus invisível, foi capaz de nos perdoar, foi capaz de assumir o nosso lugar, de assumir a nossa dívida, qual conduta nós poderíamos esperar de Filemão? Qual conduta o Senhor pode esperar de nós?
qual conduta nós podemos esperar uns dos outros, a não ser viver esse evangelho de Deus na prática, deixarmos ser transformados, olhar para a cruz, para o nosso Senhor, sabermos que nós não somos nada, que mesmo assim Ele nos amou, que nós recebemos um perdão que nós não merecíamos. E aí, para finalizar, versículo 22 de Filemon, Paulo diz: e juntamente, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saudam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Novamente a ideia de cooperação. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Paulo termina no versículo 25 a carta do mesmo jeito que ele iniciou no versículo 3, desejando a graça do Senhor Jesus Cristo sobre a vida dos irmãos. Pela graça, nós somos salvos. Vivemos pela graça e por ela alcançaremos a vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus. É somente pela graça. Meus irmãos, nós não temos a carta-resposta de Filemon ao apóstolo Paulo. Porém, a tradição da igreja diz que Filemon não somente libertou Onésimo, mas ele contribuiu para a vida de Onésimo. Onésimo, a tradição diz que Onésimo se tornou um evangelista e futuramente, depois, Onésimo foi ordenado como bispo em Éfeso. Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja, ele escreve uma carta quando ele estava preso aos irmãos de Éfeso. Inácio de Antioquia foi discípulo de João. Conheceu Paulo pessoalmente e foi sucessor de Pedro na igreja de Antioquia. E em sua carta aos irmãos de Éfeso, quando ele escreveu por volta do ano 107 depois de Cristo, ele se refere a um certo Onésimo, um bispo de Éfeso. E ele diz o seguinte: recebi, pois, toda a vossa grande comunidade em nome de Deus, na pessoa de Onésimo, dotado de indivisível caridade, e vosso bispo, segundo a carne. Peço-vos que o ameis em Jesus Cristo, e que a ele todos vos assemelheis. Bendito aquele que vos fez a graça, já que vos mostrardes dignos de possuirdes tal bispo. Como eu disse, nós não temos aqui no cânon sagrado, nas Sagradas Escrituras, a resposta de Filemon a Onésimo. Mas uma coisa eu posso afirmar: essa carta ela foi preservada. Se ela foi preservada, é porque tudo indica que a resposta de Filemon ao pedido do apóstolo Paulo foi positiva. E ele fez muito mais do que o apóstolo pediu. E a tradição da igreja diz que Onésimo, de escravo, de fugitivo, se tornou bispo de Éfeso, sucedendo Timóteo. Então, meus irmãos, as circunstâncias às vezes são difíceis, mas o Senhor Jesus, assim como Paulo tinha visão, que ele não estava preso por causa da acusação dos judeus,
por causa de Roma, mas ele estava preso por um propósito. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor, Ele detém toda a sabedoria. Nós não somos capazes de imaginar o que o Senhor tem para nós. Às vezes, nós estamos passando por dificuldades, por circunstâncias difíceis. Mas creia, porque através de circunstâncias difíceis, a graça de Deus se manifesta. Amém? Vou pedir para a gente cantar um louvor. Cadê o pessoal da música? Meus irmãos, quando me pediram para ministrar essa palavra pela segunda vez, eu entendi de Deus assim um peso muito grande, aquilo que o Senhor estava trazendo, não somente para a igreja, mas principalmente para a minha vida. Eu entendo que é uma responsabilidade muito grande colocar em prática o Evangelho, tal como escrito nas Escrituras, através das minhas ações. Eu não sei, na sua caminhada, talvez você tenha conhecido um Onésimo que te trouxe prejuízo. Talvez você tenha conhecido um Filemon. Pode ser nome sobre todo nome. Amém. Talvez tenha um Filemon na sua vida, um senhor, alguém que abusou de você, alguém que foi duro com você. Talvez você seja como Onésimo, esteja preso, escravo de alguma situação. Mas nessa noite, eu creio que o Senhor Jesus quer nos libertar. Primeiro de nós mesmos, das nossas prisões mentais, daquilo que nós entendemos como dificuldade, porque para Deus nada é impossível. Deus faz de um escravo um liberto. Deus faz de um escravo um evangelista. Deus, Ele pode atuar em qualquer situação difícil em nossas vidas. O Senhor, Ele quer liberar entre nós, renovar o nosso espírito, nos reanimar nessa noite, através da poderosa mensagem do Evangelho. Ele quer que nós olhemos para a cruz, para o Evangelho de Deus, não para as nossas feridas, para os nossos machucados, não para a dificuldade, mas para aquilo que Ele tem poder para realizar. Amém? Amém?